Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do Pode Ver Mulher. Hoje eu recebo uma mulher que transforma mesas em verdadeiras experiências, empresária do ramo de mesa posta, olha só. Ela leva beleza, leva elegância a cada detalhe. Marli Pérez, seja bem-vinda. Que bom, querida, que você aceitou o nosso convite. Não, eu me sinto lisonjeada em ser lembrada, porque a mesa não é algo assim, já foi muito comum na época dos nossos pais, né? Hoje ela até foi um pouco esquecida, até que depois da pandemia deu um boom, né? Graças a Deus. Muito obrigada pelo convite, adorei o local, muito bem recebida. Seja bem-vinda. Olha só, me fala um pouco como foi que surgiu essa questão da mesa posta. Você já vem de uma família que já trabalhava com isso? Ou de repente você, não, qual será o meu propósito? Meu propósito é esse, eu vou me engajar mais. Como foi que começou a história da mesa posta? Na verdade, minha família não tem nada a ver com mesa posta, a não ser aquelas lembranças que todo mundo tem, né, da infância. Mas assim, meu ramo, né, nosso ramo nós temos oficina mecânica de carro a diesel, temos também uma construtora, na verdade, e imóveis, né, a gente também trabalha com imobiliária. Na verdade, a mesa posta foi algo que brotou, não foi uma necessidade. Mas foi algo que aos poucos eu fui gostando. Tanto que a mesa posta ela começou no meu quarto de hóspede da minha casa. Sério? Foi lá que tudo começou. Isso já faz quanto tempo, Marli? Bom, de registro, desde 2018. Pronto. Eu sempre falo 2018, eu não sei mais nem quanto tempo é. Mas já está perto tem mais de 6 anos. Mas assim, quando eu iniciei, eu nunca fui um amante de casa. Eu nunca fui delicada. Eu sempre tive acredito que a minha família são 6 filhos. E tu imagina eu tenho 50 anos, tu imagina uma mulher com 6 filhos, ela não tinha tempo, ela não tinha condição financeira. Sim. Então toda a nossa família começou a trabalhar muito cedo. Meu primeiro emprego foi aos 14 anos. Imagina. Então, eu nunca fui aquela pessoa de casa. Eu não sou a dona de casa, eu sou a dona da casa. Olha então, só, pois eu pensei assim, não, ela mesa posta, então ela já vinha com isso, esses detalhes na casa dela e tal. Aí você está dizendo que não. De repente... Não, é porque assim, na verdade, eu sempre tive uma energia masculina mais apurada. Sim. Exatamente por ter tido que começar a trabalhar muito cedo. Então, ir pro mercado. É diferente, né? Sim. As pessoas, talvez, elas não entendam muito, mas a gente entende, né? Começa a entender isso. Mas eu sempre gostei do que é bonito. Eu sempre gostei de uma casa bonita. Eu sempre... tanto que na construtora, meu marido, ele pega aquele pesado e na hora do acabamento é a hora que eu entro. Eu entro na hora do acabamento, é a hora do piso, é o olhar da mulher. O olhar da mulher. Mas essa história de mesa sempre foi esse lado, foi do meu marido. Ele que gostava dessas miudezas de prato, ele sempre gostou. Não, conta isso direito. Ele Sério? Que gostava. E aí, quando nós construímos a nossa segunda casa, porque assim, a primeira casa foi aquela construção muito suada, passou assim 10 anos para colocar um piso. Já a segunda casa não, foi aquela coisa, aquele frescor, foi aquele status, sabe, aquela coisa, vou construir do meu jeito. Eu entendo. E então foi aquele momento que eu comecei, então vou comprar esses pratos. Então eu comecei a comprar e eu comecei a gostar daquilo. Eu acho que por causa da casa nova. Sim. Eu acho que aquele momento, sabe, foi aquele momento assim, agora é meu momento. E o meu primeiro... Eu sempre gostei de mesa posta assim. Eu fazia os cafés da manhã dos meus filhos, quando estava aniversariando, o Dia dos Pais. Eu sempre fazia aquele café diferente, porque eles tomavam café muito cedo. E aí, quando era diferente, eu comprava salgadinho, essas coisas, né? Mas que criança gosta. E eu nem sabia que aquilo... Eu só sabia que era um momento, mas aquele amor, aquela coisa de estar com detalhe, com frufru, não era algo meu. Por isso que, às vezes, eu digo que tudo na vida é um treino. Você consegue, sim. Você vai treinando sua mente. Você vai treinando, você vai começando a gostar daquilo. E aquilo ali, ele torna-se uma rotina. Nossa, é quando você começa... Olha só, mulherada, presta atenção. Não adianta daquela história, eu não vou saber, não é meu jeito. De repente, você tá ali com aquele jeito escondidinho e vai treinando, vai se capacitando, não é isso?
de repente está aí uma grande empresária como a Marli. E assim, e tem algo que hoje, assim, então, quando eu fui morar nesse condomínio, era um condomínio bem grande, bem distante. Quando eu cheguei para morar, eu disse, meu Deus, como é que vai ser aqui? Eu nesse condomínio não conheço ninguém. Se eu sentir uma dor de barriga, uma dor de cabeça, para onde é que eu vou correr? E aí eu disse, vou montar um café para essas vizinhas. Nossa, que ideia interessante. E aí eu fiz um café. E desse café, eu comecei, aí umas amigas minhas viram esse menino, mas que coisa linda. Fiz do meu jeito, aquele café, com cada um com seu nome. Mas eu sempre gostei quando eu vou fazer algo, eu faço com excelência. Seja para quem for. Eu sempre gostei. Eu acho que um dos valores que nós temos como pessoa física e como pessoa jurídica é a excelência. E então eu fiz esse café, né? A entrega. Eu fiz esse café e elas amaram. E a partir daquele café, naquele dia eu lembro que nós fizemos o grupo das vizinhas, nem tinha. Nossa, que legal. E aí isso lá em 2017, né? Antes de pandemia. Antes de pandemia. Aí eu fiz esse grupo, né? Eu lembro que foi do WhatsApp, esse grupo, foi o primeiro grupo lá desse condomínio. E aí, cada semana a gente fazia um café agora na casa das vizinhas. Então, quando chegava uma vizinha, a gente fazia um café. E desse café... começou um grupo de estudo bíblico e daí a mesa posta começou. Então, cada vez que você ia receber, você arrumava uma mesa. E porque eu arrumei essa mesa desse dia, as meninas acharam interessante, então vou começar a arrumar também. E aí eu comecei a fazer os anéis de guardanapo para esses eventos lá do condomínio. E desses anéis de guardanapo, daqui a pouco começou, oi, me presenteia aqui. Eu comecei a presentear. E foi indo, e foi que indo. Legal. E aí tinha uma amiga nossa, também vizinha lá, e aí a gente combinou, disse, eu faço os anéis de guardanapo, você faz as capinhas. E nós vamos vender aqui no condomínio. Aí começamos assim a vender. E pronto, daqui a pouco, não tem aquela história que tu perde o controle? Eu perdi o controle. Aí chegou um momento assim, não, agora vamos registrar essa empresa. E isso foi uma questão muito de boca a boca mesmo, né? Foi. De divulgação, as amigas falando para outra amiga que vem para cá arrumar meu jantar. Olha só que sacada legal. E foi uma coisa que foi acontecendo. Foi acontecendo. Não foi uma necessidade financeira. Porque assim, nossa primeira empresa foi uma necessidade financeira, né? A gente sabe disso. Depois é que você vai tendo mais tempo e condições financeiras para você fazer o seu hobby. Uhum. Na verdade, foi um hobby, né? Passou a ser hobby. Desse hobby foi uma empresa. Acho que por isso que é uma empresa que é tão gratificante, porque eu não tenho aquele peso. Eu preciso que ela dê dinheiro, claro. Não existe uma empresa, até porque eu tenho funcionários, né? E não tenho propósito. Sim. Propósito não gera dinheiro, a gente sabe disso, né? Sim. Mas eu não tenho muito aquele peso, né? Aquele peso financeiro. Mas assim, é tanto amor, quando eu saio de manhã, que eu me arrumo, é tão diferente quando eu vou para aquela loja. Nossa, que legal. Que legal. Quando eu chego, assim, que eu abro o portão, que as meninas trabalham, bom dia, dona Marli, aquele jeito, sabe? O bom dia diferente é muito bom. Você trabalha só com mulheres, seus colaboradores? São 2 mulheres e tenho o segurança, que fica lá, é homem, esse. Nossa. Qual é o mercado, assim, que mais chama o Mesa Aposta? É casamentos, jantares ou todos... Não tem essa questão, é mais casamentos que eles me chamam, não, é mais jantares, ou não, eventos corporativos? Tem muito, eu acho assim, o leque maior hoje é aniversário. Aniversário. É aniversário, noivados. Noivados. Porque assim, quando eu comecei vendendo, né? Eu vendia. Então eu comecei a fazer os anéis de guardanapo, eu comecei a vender. Na pandemia eu vendi horrores de anéis de guardanapo e de jogo americano, horrores. Nossa. Legal. E então daquilo eu disse, não, mas agora eu acho minha cliente, ela não quer só isso, ela precisa de um prato. Porque eu queria comodidade, eu queria a sua comodidade. Eu quero que você não tenha desculpa para você não montar a mesa. Aí você começou a pensar, não, então vamos incrementar mais. Não só o anel de guardanapo, vem agora o prato. Jogo americano, agora vem o prato, agora vem a xícara. Olha, que legal, Marli. E aí chegou um período... só você nesse mercado aqui em Teresina? Não, tem muita gente. Agora eu não sei se de venda sim. De vendas, eu não sei se o aluguel, porque nossa empresa ela é especializada só em mesa posta. Não é aquela, eu vou aqui decorar esse aniversário. Não é. É só a mesa posta. Então, quando alguém pensa em mesa posta aqui em Teresina, ele lembra da gente. Marli Pérez. Já ficou um nicho, já tem esse nicho, mesa posta é com a gente. E assim, hoje eu não posso atender
os eventos. Olha, eu quero que você venha montar essa mesa para mim, eu já não tenho como atender. Não. E é você mesmo que vai? Não, eu mando outra pessoa ir, mas Certo. Mesmo assim a gente não tem como atender. Não tem, porque já... Porque é uma demanda grande, e aí já vai ser outra unidade de faturamento, né? Mas assim, tanto que era só venda. Aí quando chegou um período, o aluguel não foi eu que escolhi. Foi o aluguel, eu fui escolhida. Sim. Então um dia uma cliente chegou para mim e disse, Marli, você não aluga? Aí eu disse, aluga. Aí eu fiquei, aluga. Em vez de você vender, você não quer me alugar, porque eu não queria comprar isso aqui, eu não tenho mais espaço para colocar. Eu queria fazer uma cor E diferente. de repente a pessoa usa hoje, vai usar daqui a 1 ano, 2 anos, talvez nem use mais. Principalmente temática, né? Que é mais de tipo Temático. Natal. Tem algumas mesas que realmente não vale a pena você comprar. Aí o cliente te deu outro start. Aí o cliente chegou e disse, sabe, isso é uma ideia boa. E principalmente depois da pandemia, porque as pessoas, como estavam em casa, elas não sabiam nem que tinha prato em casa. Então começou a tirar tudo. Daqui a pouco, como elas não tinham muito o que fazer, e foi aquele momento da família, elas começaram, não, eu quero isso. Aí começaram a sair comprando. Daqui a pouco você não tem mais onde guardar nada. Uhum. Não é? E é como uma roupa. Eu venho com essa roupa aqui, tô aqui no Instagram, amanhã eu não queria estar com a mesma roupa, Sim. que as pessoas têm esse sentimento. Então, eu tô com essa mesa, eu monto aqui para receber minhas amigas, aí eu vou convidá-las novamente, eu não quero a mesma mesa. Não é diferente, né? É diferente, isso mesmo. E aí, então, quando veio o aluguel, eu disse, pois pronto, pois se aluguel, eu vou me especializar. Aí nós temos um site próprio de aluguel. Então, o cliente, ele aluga, ele pode entrar diretamente no site e alugar sem conversar comigo, mas ele pode entrar no WhatsApp, porque a gente dá consultoria para ele sem custo, o que ele quer. Porque, às vezes, o cliente ele nem sabe o que quer. Tá, as ideias estão soltas, ele vai dizendo, eu quero isso, aí vocês vão construindo exatamente o sonho, porque vocês não vendem só uma mesa posta, vocês vendem um sonho, um momento de alegria, eu vendo conexão, eu vendo amor. Nossa, um momento em família, tudo isso aí. E outro detalhe, Lene, que nós temos, assim, nós não empurramos. Às vezes o cliente, ele manda uma foto de uma mesa, é o que ele pensou. E aí eu chego pro cliente e digo, tá, e daqui, o que é que você tem? Eu tenho isso, então você não precisa alugar isso. Você vai alugar um complemento. Porque não é sobre eu te vender, mas é exatamente sobre você realizar aquele teu sonho, aquela conexão, aquela vontade, sem tu precisar entrar lá no cheque especial. Nossa, olha que legal. Porque a gente sabe que no mercado existem essas pessoas que às vezes não pensam dessa forma, né? Não. Não, vamos colocar isso aqui porque a expertise, né? E você não, já tem esse olhar delicado, já passa pro cliente essa segurança, é daí que vem as outras indicações. Poxa, Marli, ela é assim, ela não só me vendeu isso, mas ela me deu essa outra ideia, ainda foi generosa dessa forma. E ainda a gente te manda, a gente tem uma foto pronta de uma mesa completa, para você nem errar. Mas se lá no teu evento, o manual, se lá no teu evento você tiver alguma dificuldade, a gente faz eu faço o que eu posso. Eu tenho um grupo VIP de algumas clientes que quando tem promoções, ou quando chega um produto novo, ou quando elas querem às vezes tem algumas coisas que eu converso, esse grupo é para isso. Exatamente me ajudar essas clientes. Porque o que é que eu quero das minhas clientes? Eu não quero só uma cliente. Eu não faço questão de te vender esse copo se eu souber que você não vai usar. Não faz sentido. E aí, além do mais, o que mais, com o tempo, eu fui descobrindo o que é a mesa posta. A mesa posta não é só peças bonitas, caras. Você tem que ter pratos incríveis. Não. Você tem que estar tudo lindo. Não, você pode ter. Tu tem um prato diferente um do outro, bota eles. A mesa posta é a conexão. Olha só, eu estou sentada aqui com você. Nós estamos na mesma estatura. Você poderia até ser muito mais do que eu financeiramente, ou eu do que você, ou de poderes. Mas aqui nesse momento, através dessa mesa, nós somos iguais. E a mesa traz exatamente isso. E a mesa né? é para isso. Não é sobre uma mesa bonita, mas é sobre sentar à mesa. Olha só, meninas. Mulheres, entendam, não é só sobre uma mesa arrumada e organizada. De jeito nenhum. É muito mais além. Muito mais do que isso. Na verdade, isso é o de menos. Olha só. Eu ensino para minhas clientes que até para elas arrumarem uma mesa, às vezes você precisa de um arranjo,
um centro de mesa, uma coisa bonita, você pode ir lá no seu jardim colocar. Você não precisa estar indo numa floricultura. Claro, se você pode, que é uma coisa mais incrementada, vá. Mas você pode ir lá no seu jardim. Essa semana passada eu conversei com uma cliente e ela me disse algo muito interessante. Eu estava conversando com ela sobre casamento, linguagem de amor. E ela falando do marido dela, aí eu perguntei, qual é a linguagem de amor do teu marido? Aí ela disse, eu nunca percebi. Aí eu vou te contar a linguagem do meu. Meu é assim, assim, assado. Quando eu terminei, ela disse assim, meu Deus, essa é a linguagem do meu marido. Aí ela foi me contar que às vezes ele chega 9 horas da noite para comer, a hora que ele vai jantar, e ele janta só ali na mesa. E ela às vezes fica lá no quarto, fazendo uma coisa e outra, mas ela não chega para... Aí eu disse, quando você já chegou lá para sentar junto com o seu marido, o que foi que aconteceu? Aí ela disse, ele foi começar a contar a vida dele, como é que foi o dia e tudo. E você já observou que é isso que seu marido precisa? Então, esse tipo de mulher, de casamento e tudo, eu nem posso oferecer uma mesa toda incrementada para ela. Porque como ela não tem esse hábito, se ela chegar com essa mesa incrementada, a primeira coisa que ele vai olhar e dizer assim, minha filha, o que é que você fez? Você quer me matar ou essa comida tem veneno? Porque já está tão habituada de outra forma, né? Então, tudo ali é uma construção. E não é nada demais. Ele só quer estar sentado lá, ela não precisa nem comer. Eu disse, olha, não precisa você comer. Se você gastar 10 minutos sentado, ouvindo o que ele está falando, ali sentadinho na mesa, vocês tudo a altura só, teu casamento vai mudar que tu nem imagina. Então, Leine, são detalhes, nada demais. Então, não é uma mesa linda, cheia de peça dourada. Não é. É só a mesa. Você só precisa da mesa. E, às vezes, até uma mesa de centro resolve. Nossa, só. Tô besta. Porque você, nessa conversa, Marli, você não só vende esse seu trabalho, mas você ganha muitas amigas, muitas mulheres que precisam ser ouvidas, que às vezes não estão nem sequer bem no casamento, e que de repente vem uma pessoa com essa escuta ativa e já começa a transformar até o olhar dela, que muitas vezes na correria ali da gente, a gente não tem tempo mesmo, já chega o marido tarde, e a gente não tem tempo, às vezes não está muito afim de conversa, porque já está cansada. Nós mulheres, a gente começa o nosso dia muito cedo, é cuidar de menino, levar menino para a escola, e quando chega 9, 10 horas da noite, você já está ali exausta, você não tem mais conversa, não tem. E isso é um detalhe que você, ouvindo a sua cliente, já desperta muita coisa nela, não é isso? Um tempo atrás, acho que 2 meses atrás, uma cliente mandou uma mensagem, até a menina que atende, ela ficou assim meio que nervosa. Não, é porque meu marido pediu a separação e eu queria montar uma mesa para ele. Eita, e quando ela, dona Marli, agora, o que é que eu digo, o que é que eu faço? E aí eu fui conversar com essa cliente, né? Ela mandou o modelo na mesa. Mas você não tem isso? Tenho. Você tem isso? Tenho. Então não vai gastar não, vai fazer isso assim, 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 fez. E aí eu conversei com ela, se você sabe que não vai ser essa mesa, nesse momento, que vai fazer seu marido querer ficar em casa. Vai ter algo além dessa mesa. Nesse momento de mesa, vai ter que ter uma conversa. Você vai ter que conversar com ele. Se houver necessidade, você vai ter que pedir perdão para ele. Porque o perdão, as pessoas dizem, é fraco, é muito fraco a pessoa que pede perdão. O perdão é para os fortes. Só quem tem coragem é que pede perdão. E o perdão, ele não é de imediato, assim, né? É uma construção, porque se alguém te magoou muito profundamente, amanhã já está tudo perdoado. É bem, dependendo também da situação, né? E você sabe que o perdão, ele é opcional, é você, não é um sentimento, é você que tem que dizer assim, eu te perdoo, eu perdoo. Agora, eu perdoar não significa dizer que eu vou sentar na mesma mesa com você, que eu vou esquecer, não, que nós não somos doentes. Não é amnésia. Eu vou lembrar, mas vou lembrar sem dor. Isso é que é o perdão. É quando eu lembro, mas eu lembro sem dor. Não tenho mais aquela dor. E a gente precisa perdoar porque o perdão é algo de Deus. Então é algo que, aquelas coisas, aquilo que você não consegue perdoar, você não consegue se curar. E o que eu conversei com ela foi isso. Então, se você sabe que você deve, peça para ele perdão. Eu sei que foi lá, alugou tudo, quando foi, depois foi me dizer que ele desistiu, né,
de pedir o divórcio. Ela me ligou depois e eu conversei com ela muito, né? Eu disse, mas agora faça a sua parte. Não vai ser uma mesa só naquele momento que vai. Faça a sua parte. Entendeu? Então é isso. Eu não posso, se eu tô ali com aquela crise ali com meu marido, eu vou chegar com a mesa toda linda, ele vai se assustar. Vai se assustar mesmo. Vai se assustar. Então, o que eu indico para meus clientes, se você está começando a montar a mesa, começa nos aniversários. Porque aniversário é aniversário, ninguém se assusta. Qualquer coisa que você fizer no aniversário, né, já é uma surpresa. Então, começa no aniversário de casamento, faz algo diferente. Como é que você quer mudança se você faz sempre as mesmas coisas? Não tem como. Gente, olha só. Essa questão de arrumar a mesa no dia do aniversário, numa manhã tão cedo, isso até tá virando a chave para mim. Porque muitas vezes a gente amanhece, a gente não se toca desses detalhes. Arruma à noite a mesa. Você organiza tudo à noite, já deixa à noite. Eu fazia lá em casa, era surpresa, então eles iam dormir, eu já deixava toda organizada. Nossa. Às vezes eu já deixava, muitas vezes eu deixava um bilhetinho naquele guardanapo de papel. Você deixa um bilhete, eu te amo, eu amo você. É uma prova, o filho vai fazer uma prova importante, meu filho, que Deus lhe abençoe. Deus abençoe você nessa prova. Simples, Nossa, nada sim. demais. Olha só. Mas a gente precisa ter sensibilidade. Empatia. A gente precisa ver mais profundamente o outro, né? Principalmente nossa família. Nossa, Marli, que legal. Muito legal. E várias fichas estão caindo aqui. Marli, aí me conta mais. Você disse muito que começou com seu esposo, né? Nesses detalhes. Ele sempre gostou. Aí ele chamou você, aí você, com um olhar de mulher, começou a ver algo muito mais além, né? Vamos ver aqui, que aqui vai dar mais. Jogue suas redes em águas mais profundas, não é isso? Aí você começou a mudar, de repente as vizinhas, não, vamos começar a ajeitar aqui, a vizinha ajeitou com outra, aí de repente, bum, Marli Pérez, porque você é uma das mais expertis do mercado daqui de Teresina. Sempre a gente vê, assim, nos eventos, tá lá o seu dedinho, tá lá a sua... Eu já cantei vários casamentos, já cantei em aniversários também, sempre eu via Marli Pérez lá, e eu achava muito interessante. E aquele evento, né, que a gente foi lá das diamantes, que tu disse que quando tu viu aquela mesa, tu mesmo se surpreendeu, né? Não imaginou. Eu cheguei, porque assim, a gente foi um evento só de mulheres, mas a gente não imaginava que a mesa estaria tão linda. Quando eu cheguei e vi, e olhei logo pro lenço, né? O lenço de anel que você chama, né? E eu vi, nossa, olha esse detalhe. E não sei se você observou, mas várias mulheres tirando fotos. Não, porque eu já cheguei um pouco mais tarde, né? Quando nós chegamos, na minha mesa mesmo, todas as mulheres tiraram foto. E eu, gente, mas está muito interessante. Olha o cuidado. Porque a mulher, na hora quando ela chega e vê, ela viu que aquilo ali teve carinho e acolhimento, cuidado. Olha que legal, apenas um encontro, mas olha o que tem arrumado pra gente. É aquela história que você falou, né? É muito mais do que uma mesa. E Lene, sabe o que eu noto também? Às vezes nós somos muito orgulhosas. Às vezes, assim... não vou dar meu braço a torcer para o meu marido ou para fulano, para cicrana, não. Eu mesmo vou perder tempo com isso, sabe? Tem muitas coisas assim na vida da gente que o nosso maior problema é o nosso orgulho. É orgulho de não querer ceder, de não querer estar aquele tempo, achar que está perdendo tempo, achar que vai lavar muita louça. Né? Então, não vou lavar, não vou fazer isso não, porque eu tenho que lavar a louça, vou fazer isso, aquilo. Gente, mas é uma coisa tão simples. A louça foi feita para sujar. Eu já vi comentários mesmo assim, dessa questão, meu Deus, vai ter um monte de louça para lavar. Mas aí não vai ter aquele momento. Eu lembro que tinha um irmão que ele dizia que era muito melhor uma gaveta bagunçada do que uma gaveta vazia. Então, você não tem aquele momento de estar ali com a família. Eu tenho um hábito, lá em casa é tão interessante que meu marido, eu acho que é porque ele saiu muito cedo de casa, e aí, quem sai muito cedo de casa, que vai servir exército, eles têm tem um diferença, né? São meio diferentes. Muita disciplina, horário. Então, ele gosta muito de fazer comida. Ele cozinha. Então, lá em casa, no final de semana, no domingo, ele tá cozinhando e eu tô lavando a louça.
Olha só. É assim. Já arrumei ali a mesa, eu tô cozinhando, ele E tá ele lavando a gosta de louça. cozinhar, né? Ele disse que não gosta, não, mas ele gosta. Ele disse que é porque é o jeito, mas ele gosta de É cozinhar. porque no exército tem muito essa questão mesmo, de saber fazer as coisas, cada um tem que fazer algo, isso é muito bom. E naquele momento que eu tô ali com ele, a gente tá conversando, tá falando, eu vou fazer 30 anos de casada. 30 Então, anos. Eu tenho- aquele já tenho- momento de serviço é um momento que vocês É, têm para conversar. Exatamente, é a hora que a gente tá conversando. Na sexta-feira ele gosta de tomar um vinho. E ele gosta de tomar um vinho sentado lá na sala de TV. E eu me sento, ele senta no sofá, eu me sento ali às vezes no chão ali com ele tá tomando vinho. Mas é aquele momento de estar junto, entendeu? Então, muitas vezes, eu não sei se é o tempo, eu não sei se é porque a gente acaba... É muito tanta coisa para pensar que começa a tirar algumas coisas e tira disfuncional. Né? Aquelas coisas Pequenas coisas vão sendo pequenas coisas vão esquecidas, né? sendo esquecidas. E assim, e falo sério, ainda hoje, gente, se eu estiver no canto com meu marido, dificilmente você não vai saber que nós somos casados. Porque sempre tá pegando na mão, sempre tem um cuidado. Isso é importante. É. E a mesa faz isso. Porque a mesa traz feminilidade, traz aconchego. Enquanto que eu tô ali fazendo aquilo ali, tô montando, tá aquele meu lado cuidador, de mãe. Pra tu ter uma ideia, eu agora faço balé. Nossa, que legal. Eu vim fazer balé depois com 50 anos, você fazer balé. Nossa, olha só, mulheres, olha só, 50 anos, 50 Marli Pérez, anos. parece. Sou mas bailarina, aspirante a bailarina. isso é maravilhoso, movimentar o corpo, a dança, ela te leva a lugares maravilhosos, a dança. E o balé, ele é muito delicado. E olha a postura dela, que o balé ele já... Então, o balé é aquela coisa delicada, muito feminina. E então, tudo que eu faço já é proposital. Então, eu quero ser aquela esposa feminina, entendeu? Eu quero ser aquela esposa cuidada, entendeu? Então, quando eu tô ali montando uma mesa, ajeitando, e vou falar sério, viu? Sem mentira. Não é toda vez que eu arrumo mesa que ele senta pra comer com a mesa toda arrumada, não. Às vezes ele Olha pega o prato só. dele e sai. Sério? Porque aí a gente imagina que tá todo mundo ali bonitinho e ela tá dizendo que ele mesmo só pega um pratinho e tchau. assim, E daí- nem aí tu desiste, De né? jeito nenhum, até porque na minha casa, todo tempo, se você chegar na minha casa, o jogo americano tá na mesa. Ai, que legal. Sempre, sempre. Não é uma coisa que eu vou montar hoje, não. Se você chegar lá agora, lá na minha cozinha, tá lá os 4 jogos americanos. Porque lá em casa só são 3 pessoas, né? Apesar de que eu tenho 3 mesas, uma com 12 pessoas, outra com 14, mas tem essa que é com 4. Mas sempre está. Eu, Marli, só tomo o meu café da manhã com a mesa arrumada. Eu só tomo. Tá aqui o copo, tá aqui o prato, tá aqui a xícara, tudo arrumado. O jogo americano, um guardanapozinho de papel, não uso guardanapo de tecido o tempo inteiro. Mas eu só como assim. E olha só meu café, só é um cuscuz e um café preto. Mas a mesa tá arrumada. Olha só. Porque é pra mim. É um momento meu. Olha, gente, mulheres, ela tá falando um negócio muito sério. Muito, muito sério. Marli tá falando em autocuidado consigo mesma. Quantas vezes nós, mulheres, a gente se abandona? Sim. A gente não se cuida. Ó, Marli tá fazendo balé. Marli tem o cuidado de ter uma mesa posta para ela. Ah, mas é pro... Não, a gente tem que acabar com essa história de vamos fazer pro outro. Eu tô falando isso para vocês, mas eu tô dizendo isso para mim também. Ela tá falando as coisas aqui que as chaves estão sendo viradas, entendeu? O autocuidado com a gente mesmo. Comigo. A gente tem a mania de guardar a melhor louça para a pessoa que vem lá de fora. Ah, eu vou guardar essa louça bem aqui para o fulaninho que vai visitar. De repente chega uma visita e eu não vou servir o café numa xícara quebrada. Então eu vou tomar a água na xícara quebrada ou no copo tralhado, sei lá, rachado, porque a pessoa de fora vai chegar e eu quero mostrar o melhor. Olha só. A gente tem essa questão, né? De sempre pro outro melhor, e para mim a xícara quebrada, o copo quebrado. E que seja o outro melhor, mas que seja teu filho, que seja teu marido, que seja as pessoas que moram com você. E não esquecer da gente mesmo. Eu digo porque tem muita gente que ainda guarda louça exatamente para visita. Isso. Minha mãe era assim. Entendeu? Então você nem sabe quando é que essa visita vem. E se eu tô usando isso aqui, eu tô me honrando. Ah, vai quebrar. Sim, mas vai quebrar comigo usando.
Eu tô honrando minha família quando eu tiro, quando eu compro, quando eu sou aquele tipo de pessoa, eu comprei bem que uma roupa, só dá tempo eu lavar. Às vezes nem dá tempo. Fecha a blusa ali mesmo. Ora, Eu sou mas dessas se não também. tiver cheiro forte, eu visto. Nossa. Porque hoje ninguém sabe. Gente, a gente não sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe, ninguém sabe. Então hoje é para ser hoje é aquela misericórdia que Deus, quando a gente acorda, quando eu acordo, todos os dias que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é me ajoelhar na minha cama e agradecer por eu ter acordado. Todos os dias eu faço isso. Antes de eu me levantar, só faço levantar, escorrego da cama, me ajoelho e digo, Senhor, muito obrigada, porque eu ainda estou aqui. Entendeu? Então, porque a gente não sabe. Então, eu tenho a oportunidade de eu dizer, meu marido, meu amor, eu amo você. Eu tenho a oportunidade de dizer, meu filho, eu amo você. Ah, eu fiz aqui esse cafezinho, aí eu fiz essa sopinha. Muitos, os nossos filhos, eu não sei se você tem filho, tem? Tenho 2. Então, os nossos filhos, eles têm a memória, a degustação, né? Como é que chama? A memória... Esqueci, mas vou continuar. A comida, eles lembram muito da comida da mãe. Muito. Por quê? Porque foi a mãe que começou a introduzir, então ele já tem aquele sabor, aquela lembrança, aguçada, né? Da comida da mãe. Cheirinho. Então, às vezes, o que é que custa? A mãe e o filho gostam muito de... A mãe um dia, eu sei que as mulheres são muito ocupadas, elas têm que trabalhar, tá certo, não tá errado. Eu não tô falando que não pode, até porque o trabalho é muito. Mas custa você pegar um dia, nós temos 3 refeições por dia, se tu multiplicar isso por semana, por 7 dias, você pode tirar uma refeição. Uma refeição. Ah, meu filho gosta de ovo frito. Faz um ovo frito e bota arrumadinho. Tá aqui, meu filho, aqui pra você hoje. Só pra te dizer, eu queria te dizer o tanto que eu te amo. Então, são coisas simples. Que quantas vezes nossos filhos precisam ouvir isso. Nossos filhos precisam ouvir que são amados. Porque quando eu não digo pra eles que eles são amados, vai ter outras pessoas que vão dizer. Verdade. Entendeu? Se eu não digo pro meu marido, meu amor, eu amo você, e ele não me diz, pode ser que alguém vai e diga. Entendeu? Então, eu precisa sair isso de mim. Então, hoje é como se as famílias... Eu até digo assim, que eu não tenho... esse trabalho que eu escolhi de mesa posta não é algo fácil para mim. Muito pelo contrário, é muito desafiador. Porque hoje as pessoas não querem ter tempo, elas não querem montar, e às vezes quando elas querem montar é para mostrar para as pessoas que estão montando. Mas não é fácil, porque as mulheres, eu digo mulheres porque é a maioria, né? Elas não têm esse tempo, e muitas vezes acham que se for fazer, algumas acham que se for fazer, elas estão se menosprezando. Né? Porque, eu não sei, então não é fácil não, tá? Só avisando que não é fácil. Marli, que legal esse bate-papo. Aqui, no Pode Ver Mulher, tá muito feliz por você ter aceitado esse convite, viu? Porque é uma conversa que muitas de nós vai botando para debaixo do tapete, não é isso? Mas como? E como? E detalhes da vida, assim, de cuidar um pouco mais de si, de cuidar um pouco mais da família, porque nossa rotina é muito corrida mesmo, a gente sabe. Mas são detalhes pequenos que a gente acaba esquecendo, que a gente acaba, amanhã eu faço, amanhã eu deixo, amanhã, e o tempo vai passando. E o tempo vai passando. E nós nosso ser é tripartido. Sim. Nós somos feitos de alma, de corpo e de espírito. Então, essas três partes do nosso corpo, elas precisam ser cuidadas. O espírito é para conter Deus, é a sua espiritualidade, é você buscar o seu Deus. A alma é a emoção, é a vontade, ela tem que estar, né, organizada. E o corpo tem que estar bem também. Porque tudo um depende do outro. Você sabe que se a nossa mente, né, a nossa alma, nossa emoção não estiver bem, o nosso corpo vai padecer. Né? Não é fácil. E assim, então, eu tenho algo também que eu fiz esse ano, eu procurei um psiquiatra. O que é importante. Por que eu tô falando isso? Porque tem uma cultura que psiquiatra é pra doido. Entendeu? Concordo com você. Então, terapia tá salvando o mundo. E assim, e o psicólogo não, que o psicólogo é algo mais light. O psicólogo parece que ficou mais, eu faço terapia, já ficou uma coisa mais bonita, mas quando fala de psiquiatra, não, essa daí tá jogando pedra no mundo. E eu procurei, porque chegou uma hora, eu disse, não, eu tenho que
tenho que estar bem. Eu tô bem no corpo, então eu tô bem aqui, o meu espiritual, mas eu precisava, a alma, né, o emocional precisava um pouco ser controlada. E eu lembro que quando eu falei isso, né, no meu Instagram, sobre isso, algumas pessoas disseram, é mesmo? Você teve coragem de falar? Olha só, preconceito, né? Porque ela viu que, nossa, isso é Ela meio tá doida. preconceito. Será que ela tá doida? Aí eu disse assim, gente, é melhor eu estar no psiquiatra do que eu jogar uma pedra em alguém no meio da rua, né? Até brinquei assim. Mas tem muito isso. Então as pessoas, elas não querem se cuidar. Parece parece que ficou algo que é vergonhoso. Ah, eu tenho vergonha de fazer uma comida pro meu marido. Eu tenho vergonha de ir para um psiquiatra. Eu tenho vergonha de dizer que eu não aguento, que eu não tô bem. Porque eu sempre tenho que estar lá. E não é. Nós somos humanos. Olha só, como é verdade que ela tá falando, viu, mulheres? Como é verdade. Mulheres, quem estiver assistindo esse podcast. Marli, nosso tempo já estourou, infelizmente, mas nossa conversa aqui, eu vejo que tem muito mais pra gente conversar. Como é bom conversar com uma mulher assim, de uma visão tão profunda como Marli Pérez. Ai, obrigada. Que bom que você aceitou o nosso convite. Agora eu te faço a última pergunta. Se fosse para você montar uma mesa posta para mulheres, o que nessa mesa teria? Qual era a mensagem que você iria passar através dessa mesa? Para aquela mulher que está precisando empreender, mas que tem medo, para aquela mulher que está com alguma dificuldade no casamento, enfim, uma mulher que está cheia de medos, cheia de desafios, que está com medo, e você de repente vai fazer essa mesa para essa mulher ou para essas mulheres. O que teria nessa mensagem? O que passaria de mensagem essa mesa? A pergunta que você está me fazendo, eu me respondi ela quarta-feira. Eu gosto também, como eu te falei, a questão da mesa posta começou como se fosse um hobby, né? Uhum. E então eu gosto de hobby, eu acho que até na roda, né? A roda da vida, cada pessoa tem que ter um hobby. Seja ler um livro, seja ir ao cine, seja assistir filmes, né? Seja um artesanato, pintar, seja o que for, tem que ter um hobby. Nós temos que ter um hobby. É um hobby que naquele momento você tá ali focado, você não lembra de nada. E eu tenho vários hobbies, e dentre eles eu pinto, né? Então eu tenho taças, esse tipo de taça, eu pinto elas. Ai, E que quando eu legal. estava pintando há uns dias atrás, eu pensei, poxa, eu vou pintar essas taças e eu vou colocar o nome de cada uma delas, de algumas clientes minhas. Então eu pensei, a cor vermelha vai ser o nome de fulana, a cor cicrana, tantã. Por que isso? Porque através daquele nome eu fui pesquisar o significado do nome delas. Ah, Elizabeth é significado tal. E então eu resolvi fazer essa cápsula. É uma cápsula, é um produto que vai ser por tempo limitado, mas é assim, se essa taça é vermelha, ela vai se chamar fulana. Todo o tempo é o nome dessa taça. E eu fiz um café e convidei essas mulheres, a qual eu dei um nome nas taças e mostrei para elas o significado. Nossa, que Então, ideia cada um boa. aqui, e o que é que eu queria? E como é o nome da cápsula? Nomes com história. Porque atrás de cada nome tem uma pessoa. E atrás de cada pessoa ela tem uma história de vida. E a maneira que eu tive para honrar essas mulheres foi fazendo isso. Então, eu convidei uma quantidade de mulheres das cores que eu queria, que estava lá no lançamento, e elas foram, e foi muito bom. E eu tive como você está falando, como é que você ia montar uma mesa? E eu montei essa mesa para elas, sem custo, sem nada, mas para mostrar para elas que o nome dela, elas eram muito importantes. E aquele nome lá, que foi um dia escolheram para elas, né, que elas nem puderam escolher o nome, mas tem todo um significado. E aí cada uma tem o seu significado. E foi maravilhoso. Que legal. Que profundo, viu? Porque até na psicologia fala que cada cor tem um significado, não é isso? E você pesquisou isso, você pesquisou muito além daquele nome, porque com certeza muitas delas não sabiam o significado do próprio nome. Porque a gente não se liga, porque a gente vai buscar outras coisas, a gente corre muitas vezes atrás do externo. E as respostas às vezes estão no interno. A maioria das respostas está no interno.
Olha só. A gente só tem que estar aberto para ouvir. Porque às vezes você ouve, mas quando você tá não, não é isso não. Não Lá é isso fora, lá fora, às vezes, o barulho é muito grande, né, Marli? E a gente deixa de escutar o interno. não. Exatamente. É muito barulho. É muito barulho, é muita informação. E você acaba se perdendo e dando ênfase ao que está lá fora, que muitas vezes não tem nada a ver com você. Não é isso? Ai, ai, gente, que bom. Que podcast legal, viu? Olha, esse Pode Ver Mulher tá sendo maravilhoso. Maravilhoso. E todas, Eu achei lindo esse nome. Gostou? Gostei. e todas as mulheres que assistam, elas estão compartilhando, elas estão se identificando. Porque quem vê a Marli lá fora, a gente não entende a profundidade do que foi a construção da mesa posta, como foi que Marli começou, do que a Marli pensa. A Marli olha para aquilo, é muito mais do que aquilo, do que a gente só olha e vê uma mesa bonita. Não é isso? Muito mais. Muito mais. É muito além. Marli, muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Mulher, novamente eu falo, assista nosso podcast. Esse podcast ele é muito profundo, ele é muito mais do que só uma mulher empresária, ele é muito mais além. Então compartilha com as amigas, mostre que a gente tem alguma mensagem muito maior para levar para vocês. Marli, obrigada novamente. Deixa seu Instagram. Deixa o Instagram da Mesa Posta. Olha, eu vou dar uma dica aqui pra vocês de como eu faço. Porque assim, não dá, você não tem como, muitas vezes, parar pra ficar ouvindo, né? Ah, sim. Mas como é que eu faço? Eu coloco aqui, tô em casa fazendo uma coisa, fazendo outra e tô ouvindo. No carro. No carro, é assim. É a maneira que eu tenho de ouvir. É aquela história, nós somos multi, né? A gente faz mil coisas. E é muito bom, porque é conhecimento. É. Né? Às vezes é a palavra que às vezes o que você está precisando é só uma palavra. E Nem de precisa repente, muito, né? aquela história, tô precisando de um psiquiatra, não vou, que isso é, de repente, puxa, ela tá indo, e por que não eu? Por que não você? Então, nossa rede social é Marli Pérez Home, nos siga. Agora mesmo vai ter, na quarta-feira vai ter o lançamento do Dia das Mães, eu acredito que aqui só vai dar o ar, né? Na quarta? Na quarta eu vou ver direitinho a data. Então, tudo bem. Então, vamos lá. A gente sempre tem novidade na loja. Nossa loja é uma loja especializada em mesa posta, mas a gente tem uma cozinha. É a cozinha com Marli Pérez. A cada 15 dias a gente recebe lá uma convidada e vai comer e vai fazer comida conversando. Nós temos também uma sala para eventos. Então, pode mandar mensagem para a gente que a gente está para lhe atender. Marli, muito obrigada por servir com tanto amor e beleza, viu? Muito obrigada por essa entrega, viu? Mulheres, compartilhem o nosso episódio, muito bacana. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Obrigada e até a próxima.